Olá, queridos alunos, eu sou o professor Paulo Lemos e pertenço ao Sistema Farias Brito de Ensino, nessa grande parceria com a Editora Moderna, as nossas videoaulas. Hoje iremos apresentar um assunto empolgante, lentes. Pessoal, as lentes elas são utilizadas em diversos instrumentos ópticos, como por exemplo, telescópio, luneta, Também nós temos os nossos óculos, são construídos a partir das lentes para corrigir diversos defeitos de visão. E vamos começar nosso assunto de hoje. Vamos lá. Tipos de lentes. Pessoal, as lentes elas podem possuir bordas espessas e podem possuir bordas delgadas ou finas. Essas lentes de bordas espessas inseridas no ar, elas são chamadas de lentes divergentes. A gente vai ver já por que esse motivo. E as lentes de bordas delgadas ou bordas finas inseridas no ar, elas são lentes convergentes, tá bom? E a nomenclatura delas? Aqui nós temos uma lente bicôncava, aqui uma lente plano-côncava, aqui uma lente convexa-côncava, que são lentes convergentes, lentes normalmente feitas de vidro inseridas no ar. E a sua representação é exatamente essa aqui. Note que a borda é espessa. Aqui nós temos uma lente biconvexa, aqui uma plano-convexa e aqui uma lente côncava-convexa. São lentes convergentes inseridas no ar, já que são feitas de vidro. E a sua representação é exatamente esta, com a borda fina ou borda delgada. Pessoal, por que é que uma lente é chamada de lente convergente e por que é que ela é chamada de lente divergente? Acompanhe comigo. Nós temos aqui uma lente biconvexa e um feixe de raios paralelos atingindo essa lente. Esses raios atravessam a lente e emergem da mesma, indo para um ponto único que a gente vai ver daqui a pouco, que trata-se do foco desta lente. Então ela é convergente porque converge os raios para este ponto. Já aqui, nessa lente bicôncava, os raios, um feixe de raios paralelos, ao atingir a lente, eles divergem de todos os pontos sobre a lente. Por isso que é chamado de lente o quê? Divergente, tá, pessoal? Então não esqueçam, as lentes elas podem ser as lentes esféricas, as lentes convergentes e as lentes divergentes. E vamos agora para as propriedades dos raios notáveis. Antes dessas propriedades, vamos compreender o que é o foco. Nós temos aqui, pessoal, uma lente convergente e um feixe de raios atingindo essa lente, convergindo para um ponto único, e esse ponto aqui é chamado de foco-imagem. Já na lente divergente, quando os raios atingem a lente, divergem, mas se você prolongar esses raios emergentes, eles passam por um ponto único, que também é o foco-imagem da lente divergente. Então, cuidado é que na lente convergente, se os raios estão incidindo da esquerda para a direita, esse foco aqui é o foco-imagem no lado direito. Já na lente divergente, o foco encontra-se no lado oposto, exatamente aqui o foco-imagem, tá bom? Bom, com isso, a gente pode sim agora falar das propriedades dos raios de luz. O que é que diz a primeira propriedade? Se um raio de luz atinge uma lente de forma paralela ao eixo, ele emerge e passa pelo foco-imagem. Isso na lente convergente. No caso da lente divergente, se esse raio de luz atinge uma lente de forma paralela ao eixo, ele emerge e seu prolongamento passa pelo foco-imagem, primeira propriedade. Segunda propriedade, que é o inverso da primeira. Se um raio passa pelo foco-objeto, ele emerge de forma paralela ao eixo. Esse raio está passando, ele não, mas o seu prolongamento passando pelo foco-objeto. Ele emerge de forma paralela ao eixo. E a terceira e última propriedade. Se um raio de luz atinge uma lente passando pelo centro óptico, ele não sofre desvio. Tanto faz na lente convergente como na lente divergente. Então vocês viram aí, pessoal, essas três propriedades importantes. E por que da importância dessas propriedades? Porque agora a gente vai formar as imagens de objetos diante de lentes. E na formação da imagem, a gente vai usar exatamente essas propriedades, tá bom? Então, para compreender
a formação das imagens, vamos primeiramente analisar as lentes convergentes. Acompanhem comigo. Primeiro, vamos pegar um objeto, pessoal, e vamos colocá-lo exatamente aonde? Vamos colocar exatamente antes do centro ou do ponto antiprincipal. Repare, está aqui o objeto. E a partir do topo do objeto, a gente vai traçar raios de luzes. Então, notem aqui, raio paralelo ao eixo emerge passando pelo foco. Se o raio passa pelo centro óptico, ele não sofre desvio. Bem aqui, pessoal, a gente tem a interseção dos raios emergentes. Então, aqui forma-se a imagem desse objeto. Professor, que tipo de imagem é esta? É uma imagem formada por raios, uma imagem real. Ela é invertida em relação ao objeto. E não esqueçam, pessoal, toda imagem invertida é real. E ela possui uma altura menor do que a altura do objeto. Então, sempre que o objeto esteja posicionado numa posição que é além do dobro da distância focal, a imagem vai estar entre o foco e o dobro da distância focal, sendo uma imagem real, invertida e menor do que o objeto. Segundo tipo de imagem, vamos posicionar agora o objeto exatamente sobre o ponto que dista o dobro da distância focal, usando a partir do topo do objeto as propriedades. Raio paralelo ao eixo, emerge passando pelo foco, raio passando pelo centro óptico, não sofre desvio, aqui forma-se a imagem. Professor, continua sendo uma imagem real? Claro, porque é invertida. É uma imagem que tem o mesmo tamanho do objeto. Então, quando o objeto estiver posicionado sobre o ponto antiprincipal, a imagem também vai estar sobre o ponto antiprincipal, sendo real, invertida e do mesmo tamanho do objeto. Terceiro tipo de imagem. Objeto agora, pessoal, entre o foco e o ponto que dista o dobro da distância focal. Vamos encontrar a imagem. Observem os raios traçados. Notem que está aqui o objeto. Primeira propriedade a partir do topo dele. Raio paralelo ao eixo, emerge passando pelo foco. Raio passando pelo centro óptico, não sofre desvio. Formou a imagem daquele objeto. Continua sendo real, porque é invertida. E agora ela é maior do que o objeto. Tá? Então, objeto entre o foco e o ponto que é o dobro da distância focal, a imagem vai ser real, invertida e maior do que o objeto. Quarto tipo de imagem, objeto sobre o foco. Veja os raios traçados aí a partir do topo do objeto, que a gente tem aqui, pessoal. Primeira propriedade, raio paralelo ao eixo, emerge passando pelo foco. Raio passando pelo centro óptico, não sofre desvio. Notem que esses raios não se interceptam, mas os seus prolongamentos também não se interceptam. Então a imagem não se forma, ela é dita imprópria. Detalhe, pessoal, de acordo com a geometria não euclidiana, duas retas paralelas se interceptam no infinito, consequentemente, a gente pode dizer que essa imagem vai se formar no infinito. Prosseguindo com nossa aula. Quinto tipo de imagem, objeto nas lentes convergentes, objeto entre o foco e a lente, ao centro óptico. Então, pessoal, reparem aqui. Observe os raios traçados a partir do topo do objeto. O que a gente tem? Raio paralelo ao eixo, emerge passando pelo foco. Raio passando pelo centro óptico, não sofre desvio. Esses raios não se interceptam, mas os seus prolongamentos sim. E nessa interseção, forma-se a imagem deste objeto. Que tipo de imagem é essa? Não é mais real, porque não é invertida, é direita. É uma imagem virtual, porque é formada por prolongamentos de raios. Essa imagem, pessoal, ela não pode ser projetada numa tela, como pode ser projetada uma imagem real. Então, quando o objeto estiver entre o foco e a lente, a imagem vai ser virtual, maior do que o objeto. Então, pessoal, notem que a lente convergente fornece 5 tipos de imagens, sendo 3 imagens reais, uma imagem própria e uma imagem virtual. E quando ela é virtual, ela é maior do que o objeto. E vamos para o único tipo de imagem conjugada por uma lente divergente. Acompanhe comigo. Nós temos aqui essa lente convergente e vamos traçar os raios de luzes.
Raio passando pelo centro óptico não sofre desvio. Raio atingindo a lente de forma paralela ao eixo. Aqui nós temos este raio atingindo a lente paralela ao eixo, emerge e seu prolongamento passa pelo foco imagem. Esses dois raios, eles não se interceptam, mas os seus prolongamentos sim. Então aqui forma-se a imagem. Então a lente divergente, pessoal, ela só fornece um único tipo de imagem. É uma imagem virtual, direita e menor do que o objeto. Sendo lente divergente, só tem esse tipo de imagem. Então, pessoal, enquanto a lente convergente fornece 5 tipos de imagens, a lente divergente só fornece um único tipo. Repita esse único tipo. É uma imagem virtual, ela é direita e menor do que o objeto. Professor, e com relação às equações que a gente vai utilizar? Nós temos a equação de Gauss. O inverso da distância focal é a soma dos inversos entre as distâncias objeto e imagem. Você pode tirar dessa expressão a distância focal. É o produto pela soma entre P e P'. Se você quer encontrar o P, que é a distância objeto, é o produto pela diferença entre P' e F. Se você quer encontrar o P', que é a distância imagem, é o produto pela diferença entre P e F. Então está aqui o objeto, está aqui a sua imagem, a altura do objeto, a altura da imagem. Distância objeto, que vai do objeto para a lente, distância P' é a distância imagem, que vai da imagem para a lente, tá bom? Professor, existe relação entre a altura do objeto e a altura da imagem? Claro, é a equação do aumento. Aumento linear transversal é a altura da imagem sobre a altura do objeto, ou menos a distância imagem sobre a distância objeto. E para a gente fechar, não esqueçam, pessoal, lente convergente, a distância focal é positiva. Lente divergente, distância focal negativa. O P' pode ser positivo se a imagem é real, negativo se for virtual. A altura da imagem pode ser positiva se a imagem for direita e negativa se a imagem for invertida, tá bom? Então tá aí, pessoal. Essas são as noções fundamentais para poder fazer com que você compreenda esse assunto fascinante chamado de estudo das lentes. Até o nosso próximo encontro.